Sabe, Fernando, às vezes eu fico me perguntando como é que eu vou conseguir explicar para os meus alunos tudo o que você escreveu numa obra tão complexa como Mensagem. Só mesmo se eu pensar em talvez trazer à tona a ideia de Dom Sebastião. Sim, sim, a figura que você idolatrou tanto e que você deixou registrado, a figura que estava em Camões. Sim, Dom Sebastião, rei de Portugal, o homem que voltará para fundar o Quinto Império. Muito bem, vamos tentar começar a imaginar que história é essa de Dom Sebastião e mais tarde o que vai ser o sebastianismo, um mito que traz a ideia de nacionalidade muito forte para os portugueses. Bom, a história começa mais ou menos assim. Em 1578, ainda no apogeu de Portugal como nação soberana, né, o jovem rei Dom Sebastião, a quem não vamos esquecer, né, Camões havia dedicado todos os Lusíadas, subir ao trono em 1568, a apenas 14 anos de idade. Resolveu atacar então o exército mouro que se encontrava numa região chamada Alcácer Quibir. E, obviamente, ele reúne um grande exército, mas não grande o suficiente para lutar contra os mouros em Alcácer Quibir. E o resultado foi desastroso. Milhares de portugueses morreram em combate ou foram aprisionados. Dom Sebastião simplesmente desapareceu. O seu corpo nunca foi encontrado. Como não havia herdeiros, o governo foi ocupado provisoriamente pelo cardeal Dom Henrique, que vai morrer em 1580, mesmo ano que morre o Camões. Aproveitando-se do marasmo que se abatera sobre o país vizinho, Filipe II, rei de Espanha, decide dominar Portugal, que passa então a ser mera colônia espanhola. E essa situação vai perdurar por 60 anos. Logo após a morte de Dom Sebastião, começaram a circular, né, insistentemente em Lisboa, em vários lugares, umas antigas quadras populares, atribuídas a um sapateiro de nome Gonçalo Enéas Bandarra, alguém que nós vamos conhecer logo, logo com Fernando Pessoa. E meio de sentido obscuro, repletas de alusões misteriosas e presságios sobre essa figura de Dom Sebastião. E o povo começou a ver nessas quadras uma espécie de aviso ou uma profecia de que Dom Sebastião não estaria morto, apenas escondido. A fé dos portugueses estava sendo posta à prova. Se passassem pela prova, teriam de volta Dom Sebastião e Portugal recuperaria o esplendor momentaneamente perdido. Então, o que poderia ter sido mera superstição e fantasia inconsequente foi se avolumando e crescendo, sobretudo a partir do momento do domínio espanhol, a ponto de se tornar um mito nacional. Dom Sebastião regressaria fundando o Quinto Império. Logo de início, a esperança mística na volta triunfal de Dom Sebastião passa a fazê-lo ser chamado de o desejado ou o encoberto. Deixa de ser uma simples crendice popular e atinge pessoas do mais alto nível de instrução, como, por exemplo, o padre Antônio Vieira, como sendo um sebastianista fervoroso e que esteve no Brasil. A crença da volta do desejado logo assume feições de um pensamento messiânico. A figura de um jovem rei morto em combate é associada à do Messias, o Salvador, e vincula as profecias bíblicas de Daniel que falam do Quinto Império, o império definitivo de Cristo na Terra.
Dessa forma, nós teríamos, dentro da cultura portuguesa, a formação de 4 primeiros impérios e depois o 5º império. O primeiro império é o Império da Terra, da conquista da terra, da formação do Reino de Portugal. O segundo império é o Império do Fogo, o Império das Guerras. Quanto que Portugal não teve que lutar contra a Espanha, contra Castela, contra os mouros, para conseguir consolidar seu reino. O terceiro império é o Império das Águas, as grandes navegações, a chegada de Portugal em todos os continentes do mundo, através das águas, por mares nunca de antes navegados. E, finalmente, o quarto império, que é o Império do Ar, a aviação portuguesa. Sim, os portugueses têm tradição na aviação. Já em 1709, Bartolomeu de Gusmão, que era padre, criou um balão de ar quente e inventou o aeróstrato. Em 1884, Abreu de Oliveira inventou o balão a gás e navegou sobre Lisboa, para espanto de todos. Já em 1909, Oscar Blanco pilotou um avião e Portugal vai participar da Primeira Guerra Mundial tendo aeronáutica e tendo aviões. Faltava o quê, então? O 5º império, o Império do Espírito, o Império da Volta de Dom Sebastião. É desta forma que Fernando Pessoa, longe de se mostrar indiferente ao mito, empenhou-se profundamente na sua investigação. E isso se reflete na sua obra, sobretudo Mensagem. Por essa razão, é de todo conveniente fazer esse entendimento básico sobre o que é Dom Sebastião, quem foi Dom Sebastião, e o sebastianismo. Entendendo, meus caros, que até hoje os portugueses prezam e respeitam a figura de Dom Sebastião como sendo um símbolo nacional, a égide da formação do 5º Império. Mais um detalhe importante: nós, brasileiros, também carregamos a história de Dom Sebastião para dentro da história do Brasil. O episódio de Canudos, deflagrado por Antônio Conselheiro, trazia a figura de Dom Sebastião e a fundação do 5º Império na Bahia. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para a casar com o que eu sou. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Não conto gozar da minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de perder a minha própria. Cada vez mais assim penso, cada vez mais ponho na essência anímica de meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa raça, Dom Sebastião, o sebastianismo e a fundação do 5º Império.